Yuri Moraes Emenergídio, pessoa com surdo-cegueira, licenciado em Libras Português como segunda língua e está cursando PBSL, Português Brasileiro, como segunda língua na UNB, Universidade de Brasília. Este é o meu sinal. Eu me chamo Yuri. Eu nasci aqui na cidade de Brasília, no dia 6 do mês de novembro do ano de 1994. Antes de dar início à minha fala, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu nascimento. Eu nasci por volta dos 6 meses de gestação, portanto eu fui uma criança prematura e ao nascer eu passei por investigação médica, onde o oftalmo constatou que eu havia adquirido a catarata. Esse foi o primeiro diagnóstico dado à minha família. Em seguida, passando por mais avaliações, foi constatado a minha perda auditiva. Então, eu possuo a perda visual e a perda auditiva. Sempre tive apoio da minha família desde pequeno, então todo o incentivo, todo o apoio, toda a interação vem da minha família. Desde muito cedo, eu comecei a frequentar o Centro de Ensino Especial para Deficiente Visual, o CEDV. Logo em seguida, eu fui para o CAS, o Centro de Apoio ao Surdo, onde eu permaneci realizando o ensino fundamental 1, primeira a quarta série, e depois o ensino fundamental 2, da quinta à oitava série. Então, realizei todo o meu ensino no CAS. Com o tempo, eu fui estudando com um grupo de surdo, que na realidade eu era o único surdo na instituição. Então, os meus pais, muito preocupados com o ensino inclusivo, que apresentava como proposta de modalidade de ensino na época, procuraram os professores, os quais foram de excelente qualidade para o meu ensino, pois conheciam todas as minhas especificidades. Então, eu pude ter uma ótima interação no CAS. Em seguida, eu fui realizar o ensino médio, então eu fiz do primeiro ao terceiro, contudo, numa nova proposta. Essa proposta eu tinha já o guia intérprete, então eu possuía o guia junto a mim e não mais um intérprete para todo o grupo de ensino. Foi a estratégia encontrada pela escola para minimizar as minhas dificuldades visuais, visto que ela já era mais agravante na época do ensino médio. Foi a estratégia, então, encontrada pela instituição para solucionar a minha perda visual. Após a conclusão do ensino médio, eu prestei o vestibular, como prestei o Enem. É importante relatar para vocês que não foi fácil. Eu precisei me esforçar muito para que eu conseguisse passar pela instituição no Enem, tá? E na época eu passei em 2 instituições e eu optei em me matricular na UNB aqui de Brasília. Foi uma escolha assertiva, fiz a minha graduação aqui na UNB, eu escolhi pela graduação do Letras Libras, que é a modalidade do português e da Libras, a graduação Letras Libras. A equipe era composta então por professores, mestres e doutores na área, aqui mesmo de Brasília. É importante salientar, como já disse anteriormente, que por volta já dos 3 anos, eu já comecei a aprender a Libras, como também o método oral,
porque eu utilizava o aparelho auditivo devido ter resquícios da audição. Hoje não utilizo mais o aparelho porque tem as questões identitárias. Eu me comunico hoje pela língua de sinais. Eu gosto muito de viajar, de conhecer diversos lugares, principalmente quando eu estou de férias, aproveito para fazer passeios diferentes. Eu me recordo que quando pequeno, por volta de um ano e meio mais ou menos, eu não saía de casa, eu ficava aqui em Brasília na companhia de meus pais. Tudo isso devido à minha dificuldade para enxergar, o que também me impossibilita de fazer passeios, de caminhar. E isso me dificulta muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando está muito sol, por exemplo, o sol ele me atrapalha demais, me dói os olhos. Então eu preciso utilizar os óculos escuros como uma estratégia para diminuir essa dor. Já quando é final de tarde, noite, eu posso realizar vários passeios. Isso me dá um conforto melhor. Então, eu estou acostumado a caminhar mais pelo final da tarde. Me sinto mais seguro. E eu me recordo que entre esses passeios que eu realizei, eu estive em São Paulo em 2015, já pesquisando um pouquinho sobre a surdo-cegueira, e logo em seguida eu fui para um congresso em 2006, o qual ainda mais me despertou a curiosidade para os estudos da surdo-cegueira. Neste evento, eu encontrei vários representantes estaduais do Rio de Janeiro, por exemplo, Goiás, Florianópolis, e essas trocas de experiências me instigaram ainda mais a querer dar continuidade nos meus estudos. Eu concluí a minha primeira graduação, estou indo agora para a conclusão da minha segunda graduação e pretendo dar continuidade no mestrado. Mas eu enfatizo tudo isso porque para valorizar a importância e do direito que a pessoa com surdo-cegueira tem enquanto cidadão. Que o objetivo de tudo isso é a gente valorizar e incentivar a pessoa com surdo-cegueira, iniciando nas práticas educativas já no ensino fundamental 1. A professora estudiosa Ellen Keller, esse é o sinal da professora Ellen Keller, uma referência mundial, ela já trouxe essa reflexão sobre a surdo-cegueira. Então, já há estudos sobre isso, mas é importante que se dê continuidade, porque nunca há fim. Sabemos que não é fácil a vida da pessoa com surdo-cegueira e as universidades ainda não estão preparadas para receber esse público. Existem várias dificuldades, entre elas as questões de acessibilidade. O Enem, ele não está preparado, ele ainda não é acessível. Então, é necessário que se tenham guias intérpretes preparados para que as pessoas possam acessar o nível universitário. É necessário, então, que se tenha um projeto preparatório para que todas as pessoas com surdo-cegueira consigam adentrar as universidades. Então, o objetivo central é que se criam estratégias adaptativas para que se tenham, de fato, um ensino acessível às pessoas com surdo-cegueira para que se possam dar continuidade nos seus estudos, atingindo os níveis mais elevados. Créditos. Tradução em Libras por Tatiane Bonfim. Legenda em português por Ellen Borgesan. Legenda em inglês por Paulo Mota. Revisão da legenda por Paulo Mota. Dublagem por Paulo Mota. Edição por Fernanda Falkowski e Renan Antonello.